É com alegria que a gente recebe Edinho Silva. Edinho, nosso sociólogo e também comentarista de cidadania do Tribuna Independente. Muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Mais uma vez é uma alegria imensa estar aqui com você, dialogando com todo o público de casa. Exato, e dialogando mesmo, porque eu vejo que quando você parte e as pessoas continuam mandando questões, perguntas, inclusive tem também questões e perguntas enviadas pelos nossos telespectadores a respeito do tema dessa noite, que vamos começando aqui o programa, exortação apostólica do Papa Francisco. Eu percebi ao longo desses dias que a repercussão foi grande e não é muito comum um documento do Papa causar tamanha repercussão. Me parece que esse Papa não está falando às paredes. Ele realmente está falando ao povo, está falando nos meios de comunicação e está cada vez mais encontrando espaços. Sua visão é a mesma? Olha, Dalcides, eu penso como você. Primeiro, se nós pegarmos o documento, que de fato é o documento mais importante do pontificado do Papa Francisco, ele é uma síntese de tudo aquilo que o Papa tem falado desde que o seu pontificado. Portanto, não tem nenhuma novidade do ponto de vista de postura do Papa, a não ser a sistematização daquilo que ele tem expressado nas diversas oportunidades, nas suas falas públicas, nas suas homilias, no Encontro Mundial da Juventude aqui no Brasil. Ele já havia manifestado boa parte dessas posições. Agora, ele formalizou, ele colocou no papel, ele divulgou, portanto, ele oficializou perante a Igreja no mundo e perante a sociedade mundial uma posição da maior autoridade católica do planeta, que é o Papa Francisco. Então, de fato, hoje tem uma formalização. E é um documento importantíssimo nesse sentido. Edinho, e eu estou com uma curiosidade, assim, como é que um sociólogo vai fazer a análise de um dos pontos polêmicos do documento, como, por exemplo, uma crítica severa ao capitalismo, a tal ponto que ele diz assim, é um não à economia de exclusão, aquela economia que mata. Ele diz que o capitalismo é injusto na sua raiz. Em outras palavras, o Papa está dizendo que esse sistema que está aí não serve. Teríamos que melhorar esse sistema ou partir para outras opções. E me parece que nenhuma das opções tidas até hoje foram respostas, ou respostas convincentes. Qual é a sua análise sobre essa crítica forte, intensa, do Papa a respeito do capitalismo? Agora, o que é interessante, Dalcides, é que o Papa, como tem sido todas as suas manifestações, ele tem uma coluna vertebral muito nítida, nas suas manifestações, inclusive nesse documento, que ele chama a Igreja. O documento ele não é um documento sociológico, ele não é um documento político, ele não é uma análise econômica, ele é um documento teológico. Isso que é interessante, porque ele vai recuperar em todos os documentos da Igreja, ele vai recuperar na essência da interpretação do Evangelho, uma leitura, ele recupera a leitura e procura, portanto, chamar a Igreja para uma postura evangelizadora. É isso que é interessante. A partir dessa postura evangelizadora, que tem um pressuposto, que é o pressuposto de aproximar a Igreja da sociedade, aí, numa parte do documento, ele faz, inclusive, uma autocrítica dos erros, dos equívocos da Igreja, e chama a Igreja à sua vocação evangelizadora. Nesse sentido que a Igreja tem que estar mais próxima da sociedade e, principalmente, daqueles que mais precisam. A partir daí, ele começa a tecer a sua avaliação. Ele tem uma avaliação muito crítica ao endeusamento, a veneração ao dinheiro. A idolatria. A idolatria ao dinheiro. Quando ele diz que o dinheiro ele ocupa quase o espaço de Deus na vida das pessoas. Ele critica o consumismo, ele critica o acúmulo e, consequentemente, ele chama a atenção para as consequências dessa lógica, que é a lógica da exclusão social. Onde ele diz que a Igreja tem que estar mais próxima dos excluídos. E nesse documento ele faz um recorte importante
e que eu pessoalmente gostei muito, que é a questão da mobilidade urbana. Né? O Papa tem uma formulação para o processo de imigração e de migração. Né? Ele, inclusive, destaca, né, a vocação escalabriniana, né, dos carlistas, né, ao se voltarem para a mobilidade urbana, e chama a atenção do mundo, né, que esse processo de exclusão, onde a sociedade se mobiliza e se movimenta em torno da busca pela sobrevivência, também é um processo que é de sofrimento, que é excludente. E ele chama a atenção para questões, né, nessa crítica que faz ao modelo econômico, para questões importantíssimas. Como ele diz que a igreja, ela não só tem que estar próxima dos pequenos, dos excluídos, né, como ele diz que a igreja tem que estar próxima da juventude, que ele analisa que a juventude não tem o espaço devido na sociedade e, portanto, não tem o espaço devido na igreja, e chama a atenção para as mulheres. Que aí eu penso que ele é muito forte e inovador nesse sentido de chamar a igreja, né, a trazer a mulher para um papel mais protagonista dentro da própria igreja. Né, não só na sociedade, mas dentro da própria igreja. Né? E me deu também impressão do Papa muito aberto ao diálogo, que é uma das características dele. É algo de vamos ouvir o que também o povo fala, o que as pessoas falam, o que aqueles que estão dentro das igrejas estão dizendo. Então me parece que o diálogo é assim, algo fundamental. Tanto assim que ele insiste na questão de buscar novos caminhos, termos novos métodos, inclusive para sermos comunicadores da alegria. É outra palavra que ele insiste bastante, tanto assim que o próprio título, né, da exortação já é o Evangelho da Alegria, né? A palavra do Evangelho. A alegria do Evangelho. A palavra alegria, ela já se destaca nas palavras dele. Ele é um comunicador, né, Dalcides? É impressionante, além do carisma dele, que é algo marcante, né, e vai ser marcante no seu pontificado, ele é um comunicador. Ele é um comunicador nato, e ele comunica com posições firmes e duras, né, mas de uma forma tão leve, né, tão natural, e ele é um evangelizador, né? É um evangelizador. E é interessante, por exemplo, ele toca em temas polêmicos, como por exemplo o aborto. E ele toca, né, dizendo assim, olha, a igreja tem que acolher, né, a igreja tem que ser acolhedora. A mulher que faz aborto, ela é uma sofredora, né, ela é uma vítima, portanto ela tem que ser acolhida. Portanto, ele já tocou nesse tema outras vezes, né, quando ele toca em relação ao homossexualismo, a igreja... Por que esses temas são centrais na igreja? Por que a igreja, em vez de rechaçar, ela não acolhe? Porque a igreja de Cristo é acolhedora. Né? Então, acolha, né, aqueles que estão precisando. Inclusive, né, na visão dele, que é um setor excluído da sociedade, vítima de preconceitos são os homossexuais, e as mulheres, que por algum motivo... incorreram em prática de aborto. Então é uma outra postura, uma igreja muito mais acolhedora e evangelizadora. E, ao mesmo tempo, na questão do aborto, por exemplo, tem algumas questões que ele não negocia. A frase que ele usa é a seguinte, não é progressista pretender resolver os problemas eliminando uma vida humana. Ao mesmo tempo que se tem ele mantém a posição da igreja... Ele mantém a posição em relação à vida, né? Mas ele quer que a igreja mude a postura. Em vez da mulher que muitas vezes, né, por vários motivos, né, porque é um ato violento, o aborto, isso é inquestionável, é violento no corpo da mulher, em vez da igreja ter uma postura de rechaçar essa mulher, ele diz que a igreja traga essa mulher, né, traga ela para dentro da igreja, seja uma igreja mais acolhedora. E é muito interessante também, né, a forma como ele, né, chama a questão da juventude, mas ele diz, olha, mas a igreja não pode abrir mão da experiência, né, das pessoas que têm uma vivência maior, mas a juventude tem que estar no centro da evangelização. Quando ele critica a prática política, mas ele diz, não, mas a política é a forma de melhoria das condições de vida. Então, ele é firme nas suas posições,
mas ele é firme de uma forma evangelizadora. Eu já disse isso aqui outras vezes, eu não tenho dúvida nenhuma que é um Papa que vai gerar novas práticas na igreja, vai mudar a postura da igreja em relação a muitos temas. Tem assim, alguns pontos que eu não tenho dúvidas, por exemplo, que hoje a igreja tem um olhar muito mais simpático em relação à sociedade e a sociedade em relação à igreja. Há uma aproximação cada vez maior. Ao mesmo tempo, a minha dúvida é a seguinte: essas palavras ditas pelo Papa num documento como esse, Exortação Apostólica, ao mesmo tempo, será que isso tem o poder de realmente influenciar nações, países? No caso do Brasil, por exemplo, será que instâncias políticas estariam abertas a ouvir aquilo que o Papa tem a dizer? Será que dentro da própria igreja é natural que se converse mais, que se fale, que se aprofunde? Mas será que a gente tem essa capacidade, enquanto sociedade, de levar a sério essa palavra? Levar como referência, hein? Olha, Dalcides, a repercussão que esse documento teve foi muito grande. Teve uma repercussão muito grande no Brasil, que é o maior país católico do mundo, mas teve uma repercussão internacional muito grande. Eu não tenho nenhuma dúvida. E eu vou dizer uma coisa: é um documento obrigatório para ser lido, não só pelos católicos, mas para quem efetivamente quer entender a agenda do século XXI. E tem uma parte, só para que a gente, claro, é um documento muito complexo, nós não vamos esgotar toda a sua temática aqui, mas tem uma questão que é importante, que é o diálogo entre as religiões, que ele chama a atenção, né? Ele destaca a relação com os muçulmanos, né? E onde ele diz que tem que ter o diálogo, tem que ter a convivência, portanto, uma convivência pacífica, e onde ele diz, né, que nenhuma concepção, né, portanto, nenhuma formulação religiosa pode se pautar na violência, né, pode se sustentar na violência. Então, é muito importante o documento, até para que possa balizar, porque no Brasil é simples, porque os cristãos são majoritários, mas que possa balizar também a relação naqueles países onde os cristãos são minoritários, onde ele chama as demais religiões, incluindo aquelas religiões que se consideram antagônicas, para o diálogo e mostra, né? Não pode existir nenhum tipo de antagonismo ou nenhum tipo de concepção que sustente a violência. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que esse documento ainda ele está sendo refletido, porque ele é muito recente, né? E ele vai gerar muita reflexão, muita interpretação, muita leitura. E eu não tenho nenhuma dúvida que é um documento que baliza e vai balizar principalmente a ação da igreja, né, no mundo como um todo. Que marca a história, não apenas da igreja, mas a história da sociedade. Eu olho também assim com muita esperança os tempos que a gente vive, porque eu vejo, por exemplo, outras pessoas que não fazem parte dos ambientes católicos, dentro dessa linha sua de ecumenismo, e que comentam sobre algumas atitudes do Papa. Me parece que é um Papa com capacidade de chegar onde talvez outros tiveram mais dificuldade em outros momentos da história. Vejo com muita esperança. Ao mesmo tempo, o que você acha que vai acontecer dentro da estrutura igreja? Você percebe também uma tomada de consciência. Eu digo isso por quê? Porque você tem uma história dentro, ligado à Igreja Católica. Você tem movimentos juvenis que você acompanhou ao longo de décadas. Minha pergunta é essa: a influência desse documento nesse momento histórico que a gente está vivendo e, ao mesmo tempo, dentro da estrutura igreja, no Brasil, por exemplo? Olha, toda mudança, ela não é fácil, ela não é simples, né? E a igreja, nós vamos ter setores da igreja que vão resistir a essa proposta evangelizadora do Papa. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas, ao longo do tempo, um documento como esse, ele vai ser refletido. Os líderes da igreja, né, desde os nossos cardeais até os nossos padres, até os nossos seminaristas, até os nossos diáconos, né, até os catequistas, as lideranças comunitárias, né, da igreja,
esse documento vai ser incorporado, ele é impossível de não ser incorporado enquanto cultura da igreja, até porque ele é interessante, eu repito aqui, porque ele vai na raiz da evangelização. Ele resgata, por isso que eu digo, ele não é um documento econômico, ele não tem uma leitura econômica, ele não tem uma leitura política, ele não tem uma leitura sociológica. Se equivoca quem tentar entender esse documento dessa forma. Ele é um documento que faz uma leitura teológica. Perfeito. Portanto, é impossível de ser questionado quando ele chama a igreja à evangelização. E uma igreja que ela é evangelizadora, ela só é capaz de evangelizar se ela estiver junto ao povo. Se ela não estiver junto ao povo, ela não tem capacidade para evangelizar. E o que ele diz, né? E essa igreja tem que ser evangelizadora, e tem que ser evangelizadora com ações. Né? As ações, ele chama para ação o tempo todo. As ações falam mais que as palavras. Portanto, é uma igreja que tem que estar vocacionada à evangelização. E aí ele chama também para uma leitura que é evangélica, que é a opção pelo pobre, né? Que é a opção pelos pequeninos. Né? Cristo diz, né? Agradece por ter sido revelada a boa nova aos pequeninos. Então, não tem uma interpretação dúbia, não tem como, portanto, porque a exortação ela busca na origem a vocação da igreja evangelizadora. Exortação apostólica do Papa Francisco foi o tema da minha conversa nessa noite com Edinho Silva, sociólogo e nosso comentarista. Edinho, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Dalcides. Muito obrigado, né, por essa oportunidade. Mais essa semana estar aqui com você. E aguardamos você na próxima semana. Muito obrigado.